Olá, galerinha do sétimo ano. Aqui é o professor Gerdau Marques e eu estou trazendo hoje para vocês mais uma videoaula de geometria para as turmas de sétimo ano. Vamos lá, pessoal. Hoje nós iremos abordar o seguinte, pessoal. Nós iremos estar abordando aqui no livro de vocês A Conquista da Matemática, tá bom? A página 166, tá? Aonde nós iremos falar sobre ângulos. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, pessoal. A definição de ângulos, né, pessoal? É o capítulo 1, página 166. A definição e medida de um ângulo. Nos modelos matemáticos de figuras que sugerem a ideia de ângulo, podemos destacar duas semirretas, lados do ângulo, de mesma origem, que é o vértice do ângulo, né, pessoal? Que divide o plano em duas regiões, uma convexa e a outra não convexa, tá bom? Essas duas semirretas determinam dois ângulos, um em cada região. Na figura a seguir, destacamos os seguintes elementos. Aí temos o ponto O, pessoal, que é a origem, tá? Aqui, ó, ponto O, tá bom? Isso aqui é a origem das semirretas, né? Da semirreta OA e da semirreta OB, tá? Denominada de vértice. Então aqui o O, ponto O, é o vértice do ângulo. E aqui nós temos as semirretas OA, ó, e OB. OA e OB são chamados de os lados do ângulo, tá bom? Então, para identificar esse ângulo, nós utilizamos a seguinte notação. A gente utiliza o seguinte, pessoal. A, O, B, ou, se você preferir, pode colocar B, O, A, tá? Pode ser escrito também, tá? Escrever aqui de outra maneira, pessoal. Isso pode ser escrito de maneira seguinte. Podemos escrever aqui OAB, né, pessoal? Ele escreveu aqui O, A ou B, então nós podemos escrever também B, O, A, tá bom? Com acentos em circunflexo no O. Então essas duas maneiras estão corretas de escrever, tá? O ângulo. Então é o seguinte, dada, né, a medida de um ângulo é dada pela medida de sua abertura, né, pessoal? Então aqui nós temos a abertura, ó. Então a medida de um ângulo é dada por sua abertura, tá bom? Então aqui nós temos o seguinte, a unidade padrão utilizada, né, unidade que a gente utiliza para medir ângulo é o grau, tá bom? O grau é a medida padrão, a medição padrão, representado pelo símbolo O, tá? Esse símbolo aqui, ó, 1 grau, ó, pessoal, tá? E para isso utilizamos o transferidor. O transferidor já vem graduado das divisões de 1 grau em 1 grau, tá bom? Aí aqui nós temos, né? Aqui nós temos um transferidor de meia volta e um transferidor de uma volta completa, tá bom? Classificação de ângulos. Então, pessoal, como que nós fazemos para classificar os ângulos? Tem algumas, a gente classifica os ângulos como ângulo raso, ângulo nulo e ângulo de uma volta, tá? Quando é que um ângulo vai ser chamado de ângulo raso? Quando duas semirretas são opostas, dizemos que formam um ângulo raso ou de meia volta. Pessoal, o ângulo de meia volta ângulo raso, também é chamado de meia volta, né? Vocês podem ver aqui na figura, ó, ângulo de meia volta. Tá bom? Meia volta. Todas as vezes que aparecer uma figura desse tipo, a gente diz que é um ângulo raso, tá bom? BAC é um ângulo raso ou de meia volta, tá? Pode ser chamado das duas maneiras. Aí nós temos quando duas semirretas coincidem, obtemos dois ângulos, o ângulo nulo e o ângulo de uma volta, tá, pessoal? O ângulo nulo e o ângulo de uma volta. Então, quando as duas semirretas elas formam ângulos de uma volta, tá bom? Quando duas semirretas coincidem, elas formam um ângulo de uma volta ou de ângulo nulo, tá bom? Que tem representado os dois ângulos. Usando o transferidor,
vamos determinarmos, né, as medidas dos ângulos em graus. Aqui nós temos o ângulo de 1/4. 1/4, pessoal, seria um ângulo de 90 graus. Ó. 1/4 de uma volta. Ó, começa aqui, ó, 0 e vai até 90. Ó. Aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Vocês podem observar, ó, um ângulozinho aqui de 90 graus, tá bom? Então, de 1/4 de uma volta. Que também é chamado, pessoal, esses ângulos de 90 graus, eles são chamados de ângulos reto, tá bom? Ângulo reto. E logo aqui nós temos um ângulo de uma volta, ó, um ângulo de uma volta completa, que seria 360 graus, ó. Uma volta completa, que é 360 graus. Logo aqui abaixo, pessoal, nós temos, né? Nós temos o seguinte. Nós temos o seguinte, um ângulo de 65 graus. Observem, pessoal, ó. Ângulo de 65 graus, ele vai ter esta abertura, ó. Aqui, ó, 65 graus, tá bom? Ó, 0 até entre 60 e 70, né? Bem no meio, 65 graus. Então aqui nós temos um ângulo de 65 graus, medido num transferidor, ok? Continuando, nós temos os ângulos congruentes. Que são ângulos congruentes, pessoal? Consideremos o ângulo AOB e MPQ, né? Aí nós temos AOB, aqui um ângulo, tá? E aqui outro MPQ. Ao sobrepor os ângulos, notamos que os vértices e os lados dos dois ângulos coincidem. Veja na figura, tá? Foi colocado um sobre o outro. Então, observamos que eles coincidem, tá? Então, significa que eles são congruentes, ou seja, eles têm o mesmo tamanho. Este ângulo, ó, podemos observar que este ângulo, ó, ele vai ter a mesma medida deste. Logo, a gente diz que eles são congruentes, ok, pessoal? São ângulos congruentes. Dois ângulos que têm a mesma medida são chamados de ângulos congruentes. E utilizamos o símbolo, tá? O símbolo que é utilizado para relacionar dois ângulos congruentes. Tá? Na verdade, são iguais. Tá? Usamos o símbolo para dizer que são iguais e aqui usamos o símbolo para dizer que eles são congruentes. Ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Observe a figura a seguir. Aqui nós temos a figura, tá? Figurinha, na página 168. E logo na frente, pessoal, vamos agora destacar três ângulos desta figura. Aqui nós temos o ângulo AOB, tá? Observem, AOB, BOC, ó, BOC e AOC. Se vocês observarem, quando comparar os ângulos 2 a 2, nós vamos ter, comparando AOB e BOC, pessoal, AOB e BOC, eles têm um vértice em comum. Esse vértice aqui, ó, o lado OB, ele é comum aos dois. Comparando AOB e AOC, eles têm um vértice em comum, tá? Esse vértice OB vale para os dois, tá? Tá dentro. Então, AOB e AOC tem o lado OA em comum. O OA é que é comum aos dois, né, pessoal? Comparando BOC e AOC, nós temos o seguinte, esse OC aqui, ó, esse lado OC, ele é comum aos dois, né? Então, pessoal, nós dizemos que dois ângulos que possuem o mesmo vértice e têm um lado comum são denominados de ângulos consecutivos. Ó. Tem o mesmo vértice, tá? E eles têm um lado em comum. Em nossos exemplos são ângulos consecutivos, né? Todos os exemplos que foram dados. Nesses três casos de ângulos consecutivos, podemos notar que aí nós temos algumas coisas, pessoal. AOB e BOC, ó, esses dois ângulos, eles
não possui pontos internos em comum, tá? Apesar de ele ter um lado em comum, ó, o OB é comum aos dois, mas eles não têm pontos internos em comum. Já o ângulo AOB e AOC, ele vai ter pontos internos em comum, tá? E o ângulo BOC, ó, BOC e AOC, eles possuem pontos internos em comum. Então nós dizemos que dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos comuns são denominados ângulos adjacentes, tá bom? Então são consecutivos, ó a ideia de consecutivo. Dois ângulos que possuem o mesmo vértice e têm um lado comum são denominados ângulos consecutivos, tá? E eles são adjacentes quando eles não possuem pontos internos em comum, tá? Então, pessoal, lá na página 170, tá? Aqui, ó, página 170 do livro de vocês, nós vamos ter, deixa eu ver, nós vamos ter algumas questõezinhas para vocês treinarem esse assunto de hoje, tá bom? Atividadezinha na página 170, aqui, ó, página 170, nós vamos ter da questão 1, na questão 1, da 1, aqui da questão 1 até a questão 10, tá bom? Até a questão 10, para vocês resolverem. Aí não precisa vocês copiar as questões, tá? Faça só os cálculos, só coloque aí no caderno de vocês somente os cálculos. Espero ter ajudado vocês e até uma próxima oportunidade. Valeu, galera!